meio-dia e meia, meio-dia e 35, a gente sabe que está todo mundo pegado, está todo mundo corrido, a gente não tem muito tempo a perder. Então, vou começar a explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica hoje. A gente vai fazer uma aula teórica e prática de inteligência artificial, utilizando as principais inteligências artificiais de mercado, que são significativamente mais aplicáveis para o nosso dia a dia. A gente sabe que todo dia sai uma inteligência artificial nova, a gente sabe que todo dia sai uma ferramenta nova, uma IA que faz isso, uma IA que faz aquilo, uma correria de louco. E, na verdade, quando você precisa entender quais são aquelas que, de fato, fazem mais sentido para você. Então, eu vou começar a compartilhar aqui o conteúdo com vocês, para a gente começar a dialogar, e aí, ao final da aula, eu vou abrir para algumas perguntas que vocês tenham, tá? E a gente, como eu falei, a gente vai fazer um pouco de teoria, um pouco de prática. Então, em parte, eu vou ficar com o conteúdo teórico, com a apresentação com vocês. Em parte, eu vou abrir as inteligências artificiais que já estão aqui na minha tela abertas, para a gente poder fazer algumas experimentações aqui em tempo real. Ok? Então, vou fazer aqui o compartilhamento da tela para mostrar a apresentação para vocês. Vamos lá. Vamos ver se já estão conseguindo ver. Foi. Agora eu vou abrir aqui o link porque tem mais gente querendo entrar. E aí eu vou fazer falando com vocês e vou liberando ao mesmo tempo as pessoas que estão querendo entrar. Adriano também entrou. Seja bem-vindo, Adriano. Então, simbora. Vamos lá, gente. Como é que a inteligência artificial está alterando, está mudando o jogo do fitness e o wellness para a gente? Provavelmente você já se viu em algum momento necessitando de uma ferramenta, necessitando de um software, necessitando de um aplicativo, onde você acaba tendo que depender de dinheiro para você poder contratar algum desenvolvedor, você acaba tendo que ter desenvolvedores de confiança para poder desenvolver uma ferramenta para você, você acaba tendo que depender de tempo, né, porque o desenvolvimento das ferramentas, dos aplicativos, dos softwares demandam tempo, e você acaba tendo que explicar de uma maneira cada vez mais assertiva como é que aquele desenvolvedor, aquela pessoa tem que desenvolver aquele aplicativo para você. E quando você não tem nem um desenvolvedor de confiança, quando você não tem nem clareza do que você quer, ou quando você não tem grana para poder investir nisso, você acaba tendo que assinar uma ferramenta que já existe, já que esteja disponível no mercado, e que se essa ferramenta, por mais que ela atenda ao que você precise, ela muitas vezes não tem o que você gostaria que tivesse. Ela não tem ali a sua cara, ela não tem o seu nome, ela pode até liberar alguns conteúdos seus, mas para você poder liberar mais coisas, você tem que pagar mais. Ou então a ferramenta não tem mais amplitude para personalizar. Então a coisa acaba ficando cara, ou acaba ficando limitada, ou demanda muito tempo. E a IA, ela chegou para mudar isso, tá, gente? A IA, ela chegou para nos trazer algumas possibilidades que a gente não tinha antes, né, de ter uma ferramenta nossa, de ter uma ferramenta de gestão própria nossa, de ter ali uma autonomia para a gente realizar algumas atividades, a gente ter uma autonomia para realizar algumas tarefas no nosso dia a dia, para que a gente possa fazer o que a gente realmente é bom. E aí é importante muito ter qual é a expectativa que você tem da IA para você, para que você, de fato, possa extrair o melhor dela para o teu dia a dia de trabalho. E aí, falando sobre expectativa, a gente, quem é amante de cinema e quem é amante de filmes aí de super-heróis, a gente conviveu um bom tempo com... Então, pessoal, a gente viu muito o Homem de Ferro falando com o Jarvis, né, sobre como a inteligência artificial, de fato, era fundamental para a vida do Homem de Ferro e do Tony Stark. Mas se vocês repararem algumas coisas, muito do que a gente viu no filme já é possível e factível de acontecer hoje, desde que você treine a IA para que ela faça o que você precisa que ela faça para você. Porque se você reparar, quando ele cria um novo projeto com o Jarvis primeiro pergunta se é um projeto secreto e pergunta onde deve salvar o projeto, em qual servidor.
E aí o Tony Stark, ele fala para salvar num servidor pessoal, porque não quer que caia em mãos erradas, e fala quais são as informações que tem que estar disponível no display para ele. Ou seja, é ele quem comanda e é ele quem conduz a inteligência artificial. E a partir daí, a inteligência artificial começa a te dar o resultado que você precisa. Se você não fizer o comando correto, ela não vai te entregar o que você está esperando. Ela vai alucinar, ela vai acelerar o pensamento, ela vai começar a dar passos autônomos que você não deu essa autonomia para ele, não deu nenhum tipo de controle para ele, e ela começa a perder qualidade na entrega. Tá? Mas antes da gente se aprofundar nas IAs, deixa eu só contar para vocês quem sou eu, tá? Só para vocês terem, assim como a gente vive numa era de fake news, é importante vocês terem noção de quem é a fonte da informação que está trazendo toda essa informação de inteligência artificial para vocês. Tá, meu nome é Fernando Alves, eu sou formado em Educação Física, não sou desenvolvedor de TI, não sou desenvolvedor de software, não sou formado em inteligência artificial, nada disso. Sou um profissional de Educação Física e que dentro das minhas formações eu fiz uma certificação de mais de 250 horas de inteligência artificial e que já tem algumas ferramentas lançadas no mercado corporativo, né, e que eu consegui alcançar alguns resultados por ser profissional de Educação Física, por saber o que o meu cliente quer. E para isso, para saber o que o meu cliente quer, eu passei por todas as rotas, tá, gente? Eu fui estagiário gratuito de academia, sem ganhar nada, sem remuneração nenhuma, eu queria aprender. Trabalhei com avaliação física, personal trainer, sala de musculação, sala aeróbica, fui coordenador de estágio, fui coordenador técnico de academia. Então, passei por todas essas fases do profissional de academia, né? Aí depois eu comecei a entrar para o bem-estar corporativo, então entrei na área de palestras e ações de bem-estar dentro de empresas. Então, né, uma foto aqui, eu estou fazendo uma entrevista para o Canal Futura, uma palestra na Record, um debate que eu participei com a Gabriela Capim, nutricionista da GNT, nós falamos com o INCA sobre atividade física e combate ao câncer, então comecei a trabalhar mais na área corporativa. Em 2013, eu fui contratado pelo SESC para abrir as academias do SESC do Rio de Janeiro, e foi uma grande oportunidade, porque na época o SESC tinha acabado de começar o seu projeto de vôlei, né? Então ali eu pude trabalhar com o Bernardinho, com o Giovanni, como as fotos mostram aí, pude aprender bastante com os times de vôlei do SESC. Depois eu fui promovido a gerente de esporte, onde eu pude trabalhar aí novamente, como vocês veem, com o Bernardinho, com o Giovanni, com o Gustavo Borges, em algumas participações, com o nosso Valdir Soares. Essas fotos não são IA, tá, gente? Essas fotos são reais, vocês podem ter certeza disso. Então, eu pude mediar uma live aí com o Bernardinho e o Dudu Neto, da Bodytech, 2 dias antes do retorno das atividades no meio do ano da pandemia, em 2020. Então, eu consegui alguma relevância como trabalho de gerente de esporte do SESC. Depois eu fui promovido a diretor, onde eu consegui trabalhar com outras áreas, foi incluída no meu escopo gestão, educação, cultura, assistência, atendimento ao cliente, operação, unidades, enfim. Aqui pude fazer um evento com o Joel Jota, com o Diego Ribas, trabalhei em parceria com o Rock in Rio, trabalhei no Salão de Turismo do Rio de Janeiro, levando nossos projetos, Gabriel Chalita, que foi secretário de Educação de São Paulo. Então, consegui trabalhar com um escopo mais ampliado de áreas, além da educação física. E aí eu cheguei a uma reflexão. E por que eu uso totalmente a inteligência artificial hoje no meu dia a dia de trabalho? Esse era o meu escopo de trabalho quando eu era diretor. Então eu tinha dezenas de atividades acontecendo ao mesmo tempo todos os dias. No setor de saúde, no setor de esporte, no setor de cultura, nas unidades, na logística, na segurança alimentar, 2.500 funcionários, uma série de instalações, uma série de implementações que a gente tinha que fazer. E você não dá conta de tudo, você não consegue olhar tudo, você não consegue ter controle de tudo. Então você começa a entender o que é urgência e prioridade para você e o que não é urgência nem prioridade, mas é importante que seja bem feito, né? E que às vezes você não tem alguém para fazer. Então quem pode fazer aquilo ali para você, se você não tem dinheiro para contratar alguém, se você não tem um parceiro junto com você? Então você começa a entender o que de fato são as atividades que você precisa cuidar, porque você é bom naquilo. E talvez a inteligência artificial comece a entrar nas atividades do qual você não é bom, do qual não são urgências, mas são importantes para que o seu trabalho consiga fluir. Tá? Todo esse escopo de trabalho que eu tinha, a gente tinha que prestar contas, relatórios, né? Os dados são colocados no portal de transparência, então é uma informação de altíssima qualidade, de altíssima precisão e que precisa estar sendo muito bem transparecida. E aí eu entendi que eu precisava atacar o que era bom, e o que não era bom eu precisava ter ajuda, né? E aí eu comecei a trabalhar depois
com consultorias, né, e curadoria de eventos. Então, eu fiz um congresso de esporte em Manaus. Aqui a Renata Silveira, a narradora do Esporte da Vida Globo, o Felipe Andreoli, Flávio Canto, né, aqui em cima uma ação que eu fiz junto com o Sesc Amapá de treinamento de indicadores, gestão e inteligência artificial para profissionais de educação física. Então, comecei a trabalhar em outros estados, fazendo consultoria e curadoria de projetos e eventos. Né? Hoje, eu sou fundador e sócio da 10, da Esportes, uma empresa que eu tenho ali parceria com o Giovanni Gávea, bicampeão olímpico, e a Fofão, nossa capitã, campeã olímpica do vôlei feminino, né? Onde a gente une a expertise esportiva à inteligência artificial para promover saúde física, mental e emocional em empresas. Eu tenho a Foco Saúde, uma empresa que eu abri em 2013, né? Uma empresa focada em atividade física para condomínios e empresas, ginástica laboral, atividades coletivas para condomínios. Né? Eu tive no passado, nós trabalhamos com aplicativos, então a gente conseguiu alguma relevância em alguns hackathons de inovação por unir tecnologia na promoção do bem-estar. E hoje sou sócio também da Humana Academy, do nosso grande Valdir Soares, o criador da Fitness Brasil, criador do Wellness, o grande embaixador do bem-estar no país, que infelizmente veio a falecer no ano de 2024. E aí, ao final de 2020, início de 2025, a família do Valdir me confiou ali, junto com a Priscila Nobre, a condução do legado do Valdir, que depois de mais de 30 anos conduzindo os maiores eventos de fitness do país, esse legado precisa ter continuidade e na proporção e no nível do que ele enxergava. Aqui do ponto de vista educacional, tá, gente? Minhas formações, então, me formei em educação física, me formei em administração, fiz MBA em negócio na XP, fiz 3 formações no Disney Institute Online, fiz uma presencial na Disney no Universal, fiz governança com o IBGC, fiz liderança com a FGV, a V4 Company e a Stage são as instituições na qual eu fiz minhas certificações de inteligência artificial, em Campinas, em São Paulo. Então, fiz um trabalho de educação bastante forte na minha carreira, e alguns dos clientes que eu tenho hoje, clientes corporativos do qual eu implemento meus serviços, dentre elas, muitos serviços de inteligência artificial para promoção de bem-estar. Então, você tem ali o Rock in Rio, né, que tem, na verdade, a Rock Road, que tem os 3 eventos do calendário anual, Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, Itatiaia, IBM, SBT, Mundial, enfim, empresas de grande porte. Então, você concorda que quando eu falo de empresas desse tamanho, de clientes desse tamanho, eu preciso fazer uma entrega muito boa e que eu preciso fazer um trabalho com inteligência artificial que seja muito primoroso, porque eu não tenho muita margem de erro, né? E que eu preciso entregar o que essas empresas precisam que eu entregue para elas. Eu trouxe ali 2 livros como indicação para vocês, porque esse livro, A Meta, é um livro que te ensina a focar no que a tua empresa precisa alcançar. Qual é o objetivo? E que nem sempre as coisas boas que você faz no seu dia a dia são necessárias para que você alcance o seu objetivo. Então, você tem que saber especificamente o que você precisa alcançar como meta e focar naquilo ali. E é onde a inteligência artificial vem ajudando demais o nosso trabalho, vem ali sendo a nossa equipe de trabalho com as tarefas que nos ajudam, de fato, a chegar ao nosso objetivo. E o outro livro é do criador do Waze, tá? Apaixonamos pelo problema, não pela solução. Muitos aplicativos, muitas ferramentas que as pessoas criam achando que são maravilhosos, mas que, na verdade, quando entra em contato com o público não gosta. A gente tem que utilizar a inteligência artificial de uma maneira que seja produtiva e positiva para a gente ou para o nosso cliente. Senão, a gente só vai estar brincando de uma nova forma de brincar, um novo videogame que é a IA. Então, vamos aprender a utilizar a inteligência artificial para o nosso dia a dia, para o nosso cliente, para a nossa carreira. E aí é onde eu começo a entrar junto com vocês. Qual o objetivo? O que você quer para a sua inteligência artificial, para o teu dia a dia? Geralmente, tá, gente? Independentemente da variedade de intenções e objetivos de IA, você vai utilizá-la ou para melhorar a tua receita, captar novos clientes através de ferramentas, enfim, ferramentas de captação, ferramentas próprias suas, ou você vai usá-la para reduzir custos, ou seja, se você gastava dinheiro com software, se você gastava dinheiro com um aplicativo, ou se você tinha que pagar alguém para ficar editando teus vídeos e tuas fotos, agora você provavelmente não vai precisar mais pagar isso, porque você tem IA para fazer isso para você, então você acaba reduzindo o teu custo, que é uma forma de melhorar o teu ganho financeiro, através da economia, ou para otimizar tempo, né? Principalmente quem trabalha com planilha, periodização de treino, organização de lista de alunos, organização de eventos, e você acaba ficando com planilhas e planilhas e planilhas, trabalhando sábados, domingos e feriados até a noite. E a IA chegou para otimizar o nosso tempo também, né? Automatizando algumas ferramentas, automatizando alguns documentos e economizando seu tempo.
Tá? E isso é um ciclo, tá, gente? Uma coisa geralmente atribui a outra, tá? E geralmente em dois segmentos. Então, ou você vai fazer isso para a sua carreira, para o seu dia a dia, do ponto de vista administrativo, das tarefas que você precisa fazer, que você não deveria estar fazendo, porque você deveria fazer o que você é bom, mas são tarefas que são importantes que você faça, então a IA pode assumir e começar a fazer isso para você, ou da porta para fora. Então você vai utilizar a inteligência artificial para melhorar a tua experiência com o teu cliente, melhorar ali a promoção dos teus serviços para o teu cliente. Lembrando sempre que é ou para melhorar teu dinheiro, tua receita, ou é pagar aqueles ou é para melhorar a receita, ou é para reduzir custos, ou é para otimizar o teu tempo, ou na tua carreira, ou junto com o teu cliente. E aí, quando a gente começa a falar das principais IAs para a gestão da tua carreira, ou para a gestão do teu cliente, ou para a gestão do seu dia a dia. Tem um monte de inteligência artificial hoje, como eu falei no início. Um monte. Cada dia sai uma inteligência artificial nova. E aí a gente precisa entender uma coisa. Muitas dessas IAs aí fazem coisas muito parecidas. É como se você tivesse ali nesse mapa aí um monte de chocolate ao leite, um monte de chocolate branco e um monte de chocolate 70%. Se você for olhar, é chocolate ao leite, chocolate branco e 70%. São só três tipos de chocolate. Agora, tem diferentes marcas. Né? Tem Cacau Show, tem Brasil Cacau, tem Dengo, tem Cacau Noir, tem Lindt, tem Copenhague, tem um monte de chocolate. Né? Mas o diferencial é que você precisa saber o que cada IA faz para você escolher qual que é melhor para você. Então, você vai procurar no mercado hoje, você tem 30, 40, 50 inteligências artificiais diferentes. Mas elas geralmente vão fazer ou alguma coisa para o teu marketing, ou alguma coisa para o teu dia a dia, ou alguma coisa para o teu conteúdo, né? Ou algum tipo de controle. Então, elas vão. O nível de segmentos ele é bastante simples. Tá? Então, para não confundir muito a nossa cabeça, a gente monta o nosso próprio time de IA. Então, você monta um time e define o que cada um faz. Né? Eu recomendo, essa é a minha recomendação, de ferramentas que você consegue utilizar tanto na forma gratuita, quanto você consegue utilizar extremamente bem na versão paga. Tá? Então, eu trouxe aqui o ChatGPT, o Google Gemini, o Claude e o Lovable. Tá? Que são quatro das ferramentas que eu basicamente conduzo todo o meu dia a dia com todas aquelas empresas que eu mostrei para vocês, com todos os meus clientes. E não necessariamente você precisa pagar por elas, você tem uma versão gratuita. Só que quando você começa a perceber o quanto isso consegue melhorar o seu dia a dia, você vai perceber que o investimento em IaaS é muito baixo, tá? Frente ao que elas conseguem fazer para você. E como qualquer time, tem o seu time de suplentes. Então, recomendo muito que vocês olhem com carinho também para o N8N, para o H5, para o RayGen e para o Opus Pi. Mas vamos lá, não vamos ficar falando de tipo de IA, não vamos falar de cada uma delas. ChatGPT. ChatGPT é o seu principal consultor. Ela talvez seja a IA mais completa hoje, tá, gente? Ela consegue performar muito bem em diversas tarefas, porém não é interessante que você a use para tudo, porque ela tem limitações, assim como qualquer outra ferramenta de IA. Então ela vem se destacando significativamente como seu consultor, aquela pessoa que você vai perguntar: poxa, eu gostaria de criar um evento, eu gostaria de abrir o meu negócio, eu gostaria de mudar o modelo de gestão do meu negócio, eu gostaria de analisar um documento, uma planilha aqui do meu sistema que eu não estou conseguindo analisar e preciso de alguém muito bom para isso. Então, o ChatGPT, é sensacional para fazer esse tipo de trabalho de consultoria e análise de dados de documentos do seu dia a dia. Pela amplitude do qual ela consegue trabalhar no nível de inteligência que ela tem, de treinamento, enfim, de toda a base de informações disponíveis do planeta, que foram inseridos nela, do qual ela se alimentou, ela vem performando muito bem esse trabalho de consultoria. Segundo ponto, o Cloud. O Cloud é uma estrutura espetacular para gerar roteiros, scripts, textos. Então, como uma ferramenta de comunicação, ela performa muito bem. E para a estruturação de documentos, uma estruturação de um aplicativo, do seu próprio site, da sua própria página, de um e-book, de um contrato, de um panfleto, de um flyer, de um folder teu. Então, o Cloud, ele tem também multifuncionalidade, como o GPT, porém, ele tem uma expertise no lado de comunicação e de estruturação de ferramentas muito positiva, muito boa. O Google Gemini, muita gente fala ou eu uso o ChatGPT ou o Google Gemini. Mas o Google Gemini ele tem alguns diferenciais em relação ao ChatGPT, tá, gente? Primeiro, para pesquisas. A base de treinamento do Gemini é uma base atualizada em 2025. A base do ChatGPT é 2023, 2024. Por quê? Porque o Google tem informação em tempo real.
O Google Gemini ela é conectada ao Google. Então, a base de informações do Gemini, ela pode não ser tão profunda quanto a do ChatGPT, porém ela é mais atualizada. Então, quando você quer fazer uma curadoria, quando você quiser é, pegar documentos, pegar informações precisas, ela é extremamente eficaz, tá? Extremamente pertinente. E ela também te ajuda a fazer algum tipo de criações em ferramentas, então imagens, vídeos e coisas do tipo. E o Lovable é o teu desenvolvedor de ferramenta. Você quer criar o teu próprio sistema de gestão, você quer criar o seu próprio aplicativo, a sua própria plataforma, o seu próprio site, a sua página de cadastro, você vai fazer um evento, você vai fazer algo para o teu cliente, você quer criar ali uma página, o Lovable é a mais indicada, a mais recomendada para fazer esse tipo de trabalho. Vamos para a prática, vamos começar a mostrar algumas coisas aqui, né? Só relembrando aqui antes da prática, para vocês sempre terem olhar de que vocês podem usar a IA para o dia a dia de vocês, para o teu cliente, sempre buscando ampliar a receita, reduzir custo e otimizar tempo. Tá? Se você fosse dividir isso no organograma, então, na tua parte operacional do teu dia a dia, GPT, Gemini, Cloud, Lovable, para o teu marketing, Gemini e Cloud, para o teu dia a dia, o Chat GPT, o Gemini e o Cloud e os agentes assistentes que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá, vamos pelo simples, o Chat GPT. Antes de tudo, tá, gente? Eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer um prompt que de fato faça com que o ChatGPT traga resultados positivos para a gente. Porém, é fundamental entender que você precisa personalizar o ChatGPT antes de qualquer coisa, antes de qualquer etapa. Então, você precisa fazer, primeiro, a sua personalização. Deixa eu abrir a tela do ChatGPT aqui para vocês, para a gente já começar a... Vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela, provavelmente sim, né? Do meu chat GPT. Então, a parte de personalização que eu estou falando para vocês, que é fundamental que vocês façam, é aqui no cantinho onde eu cliquei, tá? Aqui na parte de onde está a sua marca, o seu nome. E aí você vai em personalização. Quando você clica em personalização, você diz para ele qual é o tom que ele tem que tratar com você. Ele pode ser profissional, amigável, ele pode ser eficiente, ele pode ser irônico, ele tem uma série de características que ele pode atuar, mas eu quero que ele seja profissional comigo. Né? Você pode definir algumas características dele em relação a você. Você já pode, antes de qualquer coisa, dar algumas instruções personalizadas para ele. Então, eu digo que ele é profissional, às vezes, eu boto em inglês, tá, gente? Eu prefiro sempre botar em inglês, mas você pode botar em português também. Ele pode, às vezes, falar num tom casual, ele precisa ser crítico, encorajador, né, pensamento à frente, analista de dados, pesquisador profissional, mestre de conteúdos e criador de documentos, inovador, visão sistêmica, ele precisa ser preciso, focado e um passo de cada vez. Eu coloquei o meu nome, tá, Fernando Alves, a minha ocupação, que é negócios, né, e as principais características do meu trabalho. Então, eu preciso ter diplomacia, eu preciso ser educado, polido, porque eu estou no ambiente corporativo, eu preciso trabalhar com respeito, eu preciso trabalhar com experiência de bem-estar, esporte para saúde e produtividade, desenvolvimento de times, palestras e falas, saúde física e mental no trabalho. Coloquei meu LinkedIn aqui, coloquei toda a minha área de trabalho e alimentei o chat GPT com essas informações. Então, eu disse primeiro para ele o que ele tinha que ser, o que ele tinha que fazer e quem sou eu. Porque aí, independentemente do chat que eu abri junto com ele, ele vai entender quais são as instruções que ele precisa fazer. Então, não estou começando uma conversa do zero. Eu não estou conversando com uma pessoa do zero. Eu estou dizendo para ele quem ele é e quem sou eu. E aí ele começa a direcionar as conversas nesse sentido. Voltando aqui para a nossa apresentação, a gente falou sobre a personalização do chat GPT. Segundo, os assistentes, os GPTs. Quem são os assistentes? Por que eu recomendo que vocês façam os assistentes? Os assistentes são tarefeiros, são aqueles auxiliares que o chat GPT tem, que ele executa tarefas para você com um simples comando. Tá? Você pode colocar um assistente para tradução de documentos, caso você tenha que ler muitos artigos em inglês. Você pode criar um assistente que organize planilhas e processos para você, desde que você faça esse treinamento prévio para ele. Então, esses assistentes, eles são aqueles tarefeiros que vão executar, mediante um comando seu,
uma atividade e vai te entregar ali em tempo real. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho onde é a parte do chat dos assistentes. Aqui na barra lateral, no menu lateral, você tem a GPTs. GPTs. Quando você clica em GPTs, você tem a opção de criar o seu próprio GPT, Explore GPTs. E aí você pode criar o seu próprio aqui em cima, Create. E aí você monta, você diz quem é o seu GPT, a descrição dele, as instruções dele, né, os starts das conversas, e você vai alimentar o GPT com seus arquivos, com todo o material que você quer que ele aprenda. Então, se ele é um tradutor de inglês para português, você vai começar a subir aqui apostilas, documentos em inglês, termos que você quer que ele comece a traduzir. Então, você vai alimentar ele de informações, sites, enfim, dados, para que ele possa, de fato, aprender a fazer aquela tarefa que ele faz para você. Então, isso é um GPT. E já adiantando o segundo ponto do que eu trouxe para vocês na fala, é a parte de projetos, que é essa parte aqui de projetos. Por que é importante você ter a parte de projetos? Porque aqui você foca alguns assuntos em específico diretamente nessa página. Então, por exemplo, você tem a sua parte de chats normais, gerais, que você tem inúmeras conversas com eles, mas tem alguns assuntos que, para ele aprender de maneira mais rápida e mais precisa, você precisa, de fato, criar um projeto, criar uma pasta específica daquele projeto, e aí todos os assuntos que você vai falar dentro daquela pasta, daquele projeto aqui em cima. Está escrito Projeto Humana Academy, e aqui os assuntos que eu falo dentro desse projeto. Então, gente, três pontos importantes. Personalização, começar a criar os seus agentes assistentes e começar a separar alguns assuntos em pastas, para que você consiga que o ChatGPT aprenda de maneira organizada e de maneira específica quem é você, qual é o seu tom, com o que você trabalha e quais são os seus projetos. Certo? Voltando aqui para a apresentação, porque o nosso tempo é curto. E prompt. Vamos falar sobre prompt? Eu vi muita gente vendendo curso de prompt, eu vi muita gente vendendo pacotes de 10, 20, 30, 50 melhores prompts de inteligência artificial, que na verdade é uma bobeira, tá, gente? Porque hoje a própria inteligência artificial te ensina a fazer prompt. Mas tem alguns detalhes que são interessantes que vocês se atentem. Primeiro, o grande erro do prompt é ele ser pouco otimizado, é ele ser raso. Tá, gente? Não importa qual é o assunto, não importa qual seja a IA, não importa qual seja a temática, o que você quer. A única premissa é que o primeiro prompt ele tem que ser robusto. Apenas o primeiro, tá, gente? Porque quando você traz um primeiro prompt robusto, as respostas do ChatGPT ou das outras inteligências artificiais tendem a ser mais precisas. Quando você traz um prompt mais raso, ele tende a oscilar nas suas respostas. Então, sempre que você for abrir um chat para um assunto novo no ChatGPT, tenha qualidade nesse primeiro prompt. E aí eu criei aqui uma metodologia, que é a metodologia treino, que são 6 critérios que você precisa colocar dentro de um único prompt para que você, de fato, consiga ter um bom resultado. Então, ele precisa ter 3 critérios. Primeiro, terreno. Você tem que dizer para a IA quem você é, quem ela é e qual é o papel dela. Segundo, resultado. O que você quer alcançar de resultado com aquele prompt? Terceiro, a execução. O que a IA vai fazer? O que ela vai fazer de maneira específica, passo a passo do que ela precisa executar para chegar no resultado do que você já trouxe para ela. Quarto, indicadores. Você precisa entregar para ela indicadores e referências de qualidade para que a entrega dela seja de fato específica. 5, normas. Você tem que dizer o que a IA precisa não fazer, o que a IA precisa tomar cuidado. Se você não disser para ela do que ela é proibida, inventar dados, criar fake news, sair do assunto, se você não passar essa orientação para ela, ela não sabe o que é que ela é proibida. Então você tem que dizer para ela também o que ela não deve fazer. E qual é o objetivo macro real daquele chat, daquele assunto, daquela conversa? Né? Você tem um resultado que você quer alcançar, mas que você tem um objetivo de alto impacto, um propósito na vida, e é por isso que você está contando com ela para isso. Então, quanto mais informação você tiver dentro dela, para aquele primeiro prompt, maior a possibilidade dela te entregar resultados muito mais precisos nos prompts seguintes. E aí vou trazer novamente aqui para a prática junto com vocês
para a gente poder entender algumas características específicas de prompt, para a gente poder executar aqui. Eu vou trazer aqui de exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu tenho o prompt que eu criei no congresso no Rio Sport Shows. Não, não é cliente, é em conversas. Procedimento operacional academia, Bitcoin, a ferramenta de IA para análise. Aqui. A ferramenta de IA para análise. Nós fizemos aqui algumas experimentações de ferramentas, né? Não foi essa ferramenta, não. A ferramenta que eu construí no Rio Sport Show foi outra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Conhecimentos, convite, declaração, procedimento operacional. Esse aqui eu fiz com algumas pessoas durante o evento. Quero pegar o exemplo de prompt que eu fiz junto com o pessoal, onde a gente construiu junto esse primeiro prompt, para mostrar como o primeiro prompt é extremamente robusto e gigantesco, para então, a partir daí, você começar a criar prompts mais adequados e você começa a qualificar a entrega da IA para você. Não estou achando aqui, não sei se eu apaguei também. Será que eu apaguei, gente? QR Code, ferramenta simples de gestão. Acho que foi isso aqui. Foi exatamente isso aqui. Vamos lá. Mostrando aqui para vocês. Esse foi o primeiro prompt para a gente construir uma ferramenta de gestão que o público na palestra do Rio Sport Show pediu que a gente construísse. Eu ia construir essa ferramenta no Lovable. Então, eu não ia perguntar para o ChatGPT como construir essa ferramenta. Eu perguntei para o ChatGPT como criar um prompt preciso e técnico para eu criar um aplicativo, uma ferramenta de gestão. Então, o primeiro prompt que eu dei para o ChatGPT foi dizendo para ele que ele é um criador de prompt e que ele cria prompts extremamente precisos. Então, nós soltamos um prompt onde nós contextualizamos o terreno para ele, dissemos quem ele era, eu disse o que eu era, profissional que trabalha com gestão, eu disse os critérios de sucesso, que em menos de 24 horas eu consigo implementar sistema de gestão na minha academia. Né? Tomei como referência a base de melhores sistemas de gestão, ou seja, eu trouxe algumas normas e trouxe alguns indicadores para eles, né? Eu trouxe os critérios de sucesso, que o Lovable consiga fazer esse aplicativo de maneira mais rápida possível, né? Trouxe o propósito macro, ou seja, melhorar o atendimento do público, melhorar a capacitação de profissionais e impactar muito mais vidas, e pedi para ele, dei a norma para ele construir um passo de cada vez. Então, dentro de um primeiro prompt, eu incluo os 6 critérios que eu coloquei para vocês necessários para que ele entenda de fato o cenário de uma maneira mais abrangente e ele comece a te entregar algo mais factível dentro do que você precisa. E olha só, vamos começar pelo passo 1. Eu disse para ele para construir um passinho de cada vez. Então, ele entendeu e me trouxe o passo 1. Definir exatamente o que essa ferramenta precisa fazer. Então, um painel simples de gestão de academia, que tivesse um sistema interno, onde ele pudesse organizar alunos, matrículas, atendimento, avaliação, tarefas, alertas, painel geral de gestão. Então, ele começou a entender que eu precisava de uma ferramenta, que eu precisava ir um passo de cada vez, que eu precisava impactar meus alunos e meus professores, que eu precisava melhorar meu negócio. E quando eu disse para ele ser preciso, para ele ser técnico e para que eu pudesse implementar isso em curto prazo, em 24 horas, ele pediu para colocar o que não entraria agora. Ou seja, ele priorizou. Ele entendeu que ele precisava criar um sistema que me atrelasse benefícios relacionados à gestão e que, para entregar esse sistema de maneira rápida, ele não podia colocar algumas coisas como prioridade. Integração com pagamento, WhatsApp, integração com Catraca, emissão fiscal, API, coisas do tipo. Tá vendo como é que ele entendeu o meu cenário e ele já conseguiu ser mais preciso na entrega do que a gente ia construir? E aí, então, ele entregou um primeiro bloco de prompt para o Lovable. E aí eu só podia copiar esse prompt aqui e jogar lá na ferramenta para construir o meu primeiro aplicativo. Né? E aí ele pergunta, eu preciso de uma decisão única sua. Você quer essa primeira versão focada em gestão de alunos ou você quer gestão geral de academia com os dois juntos de forma simples? E aí você começa a conversar com ele, aí a conversa pode ser mais direcionada.
Porque a primeira conversa, ela foi mais robusta. O primeiro prompt, ele foi mais profundo. E aí, a partir desse prompt primeiro, ele conseguiu entender todos os critérios para poder fazer uma primeira entrega, saber o que fazer, saber o que não fazer e começar a fazer as entregas para mim. E isso de maneira extremamente rápida. A gente fez isso ao vivo na palestra junto com o público. Então, percebe que para você usar o ChatGPT, para ele de fato ser o seu grande consultor do negócio, ele precisa ser muito bem alimentado sobre a informação do teu dia a dia. Voltando aqui para a nossa fala. Então, os erros fatais que você geralmente comete no uso da IA, vamos falar de outras ferramentas, mas eu vou te trazer aqui, em especial do ChatGPT. Não criar as regras, porque ela inventa, ela é um produto comercial, então ela concorda muito com você, tá? Então, se você não criar as regras, ela foge e começa a alucinar. Não usar IA para melhorar a própria IA, ou seja, eu estou pegando um prompt que eu vou colocar no Lovable e eu pedi para o ChatGPT fazer esse prompt, então ela melhora o próprio trabalho em cima dela. E transmitir ideias só em texto também é um erro. Você pode usar imagem, você pode usar print, você pode fazer áudio. Geralmente o seu áudio, você consegue transferir melhor a informação para ela do que no texto. Então você pode usar de mais recursos para transmitir as informações para a IA, que ela vai ter maior amplitude de aprendizado. Não planejar o macro antes de tarefas complexas, ou seja, naquele primeiro prompt você já tem que trazer qual é o panorama macro, falar com ela, definir as etapas com ela, um passo de cada vez, para então você ir construindo. Tá? Teve uma época que todo mundo fala, não, você tem que soltar um prompt que solte tudo de uma vez para ela. Não necessariamente, senão ela acaba se perdendo. Então ela precisa planejar o macro, ela precisa ter um olhar completo para então ir definindo as etapas. E o querer fazer tudo de uma vez só. Porque ela começa a se antecipar, ela começa a acelerar o processo e você acaba se perdendo junto com ela. E você acaba não tendo uma entrega de maneira eficaz. O Cloud é extremamente preciso, como eu falei na parte de roteirização, script de documentos. Vamos para a parte aqui do Cloud rapidinho, para eu mostrar para vocês como é que a gente consegue transformar algumas expertises do Cloud num documento extremamente preciso. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz junto com um aluno recente, porque a gente fez um material que não era da área dele, então eu posso mostrar para vocês. A gente quis criar um e-book em tempo real. E a gente quis mostrar como é que o Cloud é extremamente preciso nesse sentido. Então, eu passei ele rápido para ele, um prompt, né, que ele é um editor de e-books, de altíssima qualidade. Eu sou um expert no assunto. O texto copiado, eu já copiei aqui para ele. Eu peguei um texto de um vídeo, né, de YouTube transcrito. Né, peguei ali aquele texto, ali um vídeo de 8 minutos. Falei, vamos usar esse texto como referência. Vamos utilizar como base para criar um e-book para meus alunos. Evite fontes pequenas, evite inventar dados, evite inserir fotos de bancos de imagem. Faça uma primeira versão em PPT, tá? Porque quando ele cria um e-book em PPT, você consegue fazer os ajustes finos. Dê destaque aos dados relevantes, traga um visual elegante e clássico. E o indicador de sucesso é enquadrar esse conteúdo em até 5 páginas. Ou seja, eu dei o cenário para ele, coloquei o texto referente ao vídeo, e dei o prompt para ele dizendo quem ele era, o que ele precisava fazer, o que ele não podia fazer, quais eram os indicadores de sucesso, né? Consegui contemplar aquele conteúdo em 5 páginas, e trouxe o propósito macro do projeto, que é a distribuição para clientes e pessoas próximas que fazem parte do meu propósito profissional. E ele botou, vou criar um e-book em PowerPoint baseado nesse conteúdo. No caso, o conteúdo era HTML versus Markdown para IA. É um conteúdo que não tem nada a ver com a gente. Então ele começou a criar, começou a fazer o guia, começou a criar a partir do zero, ele próprio vai conversando com ele, tá? Tipo, aqui, ó, agora entendi bem o conteúdo e tem o guia técnico, deixa eu planejar o e-book. Ele vai raciocinando, ele começa a organizar o que é o e-book, isso em questão de menos de 2 minutos, tá, gente? Ele começa a organizar o que é o e-book para que ele caiba em 5 páginas, começa a converter as imagens, estruturou a capa, estruturou os slides 2, 3, 4 e 5, e me entregou um primeiro e-book. Deixa eu ver se o e-book abre aqui para vocês verem, porque já tem tempo que eu construí, não sei se porque ele geralmente salva o conteúdo, mas não salva o output. Vamos ver se abre. Se não abrir, eu baixo aqui e abro para vocês. Eu vou clicar aqui para baixar. Tá aqui, não, ele acabou abrindo, não.
Tá aqui. Aí ele montou um e-book de 5 páginas, que poderia ser um PowerPoint, uma apresentação, mas ele montou em modelo de e-book de 5 páginas. Montou aqui algo em torno de 2 minutinhos, mais ou menos. Só que o que eu falei para ele? É um e-book. Então eu precisava imprimir uma versão para os meus vídeos. Então eu sei que um e-book fica melhor no estilo A4, como se fosse um livro real. Ajuste para o formato A4 sem alterar o conteúdo. Esse prompt já foi bem menor, já foi bem mais simples, porém eu continuei dando para ele o que fazer e o que não fazer, né? E a contextualização. E aí ele, boa decisão para impressão, vou reformatar A4 retrato, que é o formato de livro página real. Gastou mais ali 2 minutinhos e criou a versão em PDF e criou a versão em PowerPoint. Deixa eu ver se abre aqui a versão também A4, para ver vocês como ficou. E aí eu fiz isso com o nosso aluno em tempo real no evento. Vou abrir aqui. Tá aqui. Ele criou o e-book para a gente, em página A4, as 5 páginas, direitinho. Agora só você dá os seus toques finais e você colocar isso ou para PDF, como arquivo, ou você imprime e entrega algum de presente para o teu público. Então você cria um e-book dentro do seu conteúdo, você cria em questão de 5 minutos, 4 minutos, porque ele faz tudo, ele te entrega tudo pronto, você se preocupa só com o que é bom, que é o seu contexto, a sua inteligência, e com aquele detalhezinho que você colocar em prática aqui. Entende? Eu sou um gerador de conteúdos, eu quero entregar cada vez mais e-books, eu quero entregar documentos, eu quero fazer folders, flyers para os meus eventos. Tá bom, aí faz para você, não precisa se preocupar com isso, não precisa pagar alguém, não precisa depender de alguém para entregar aquilo para você, e a pessoa atrasa, e acaba não entregando, e acaba entregando um negócio nada a ver com o que você pediu. Tá bom, faz com a IA, ela faz isso para você. Né? Não, eu gostaria de fazer uma apresentação em PowerPoint para poder mostrar como é que o meu projeto funciona. Tá bom, ela entrega para você em tempo real. Então, não há preocupação agora de tempo e custo em relação a isso, tá, gente? A preocupação é entender como utilizar a IA de maneira prática em relação a você. Google Gemini. Vamos voltar logo aqui para o Google Gemini, que eu quero mostrar para vocês uma coisa. O Google Gemini, como eu falei, muita gente confunde o Google Gemini com o ChatGPT. Só que o que eu entendo que o Google Gemini tem de diferencial? Ele é conectado às ferramentas do Google. Então, quando você quer analisar uma planilha, quando você quer analisar um documento, você já consegue conectar ela direto do Google Calendar, do Google Drive, do seu e-mail. Então, ela tem uma série de funcionalidades das ferramentas que a gente já usa do Google para poder te entregar alguns resultados mais rápidos. Em especial, tá, gente? Em especial, o Deep Research, que é a pesquisa. Cadê? Deixa eu ver onde é que está aqui. O Deep Research. O Deep Research, ele leva mais um tempinho, tá? Então, quando você pede para ele pesquisar um determinado assunto, ele não te entrega isso em 1 minuto, não. Ele vai te entregar em uns 3, 4, 5 minutos. Mas ele vai pegar toda a fonte existente do Google atualizada para te entregar. Então, o Deep Research eu não vou mostrar aqui agora para vocês porque ele demora bastante, mas ele é uma das melhores ferramentas para pesquisa, tá? Que está no Google. E como eu falei que o Google Gemini é conectado às outras ferramentas do Google, olha um exemplo aqui, o Google Forms. O Google Forms, eu tenho ele conectado ao Google Gemini, então eu quero fazer um formulário de inscrição para o meu evento que vai acontecer aqui no sábado. Você vai fazer um formulário, você leva ali talvez 10 minutinhos, 15 talvez, se você quiser fazer um detalhamento ali, se você não está certo das perguntas. Aí algumas perguntas são de preenchimento, outras são de múltipla escolha, outras são de caixa de seleção. Então você vai fazendo aquelas configurações. Só que como o Gemini é conectado às ferramentas do Google, e o Google Forms é uma delas, você pode simplesmente chegar aqui e falar, ó, quero um formulário de feedback dos meus clientes com nome, e-mail, escala de nota NPS 1 a 10, LGPD, check, e perguntas livres e de múltipla escolha em relação ao meu evento de corrida. Gastei aqui menos de 1 minuto, 40 segundinhos colocando esse prompt aqui no Google Forms.
e clico em criar. E aí ele vai começar a criar para você. E aí, aquele questionário que você levava em torno de 10, 15, 20 minutos está aqui. Ele já me entregou em menos de 10 segundos. Nome completo, endereço de e-mail, escala de 0 a 10 o NPS que eu pedi, qual a distância que você correu nesse evento, eu nem coloquei, tá, gente? Aqui, eu nem coloquei que fiz uma corrida com essas distâncias, ele já colocou para a gente. Avaliar os aspectos do evento, olha aqui, ele já definiu aqui alguns critérios de avaliação de evento, melhorias, principal fator de motivação e o check de LGPD. Ele construiu em menos de 10 segundos, gente. Eu sou bom em atender meu cliente, eu sou bom em montar aulas, eu sou bom em gerir meu negócio, eu sou bom nisso aqui. Eu não sou bom em formulário, eu não preciso gastar mais meu tempo fazendo formulário. Está aqui o Google Gemini me entregou em 10 segundos um formulário. Então, novamente, quais são as melhores ferramentas de IA? Aquelas que entregam o que é melhor para você, para o seu dia a dia. Se eu quiser, eu clico aqui, ó, criar formulário, e ele vai, pronto, já publicou aqui o formulário para mim. Pronto. Em menos de 10 segundos eu tenho um formulário de pesquisa do meu evento para vocês. Então, qual é a melhor IA? Aquela que entrega a melhor ferramenta que você precisa para aquele dia. Ponto. É isso. Né? Tem a versão paga, tem a versão gratuita, tem as funcionalidades que diferem, tá. Mas o importante é entender como ela vai contribuir para o seu dia a dia de trabalho. Tá? Voltando aqui, o tempo está voando. O Gemini, já falei com vocês, e o Lovable. O Lovable é uma das ferramentas mais espetaculares, como eu falei para vocês, por quê? Ela é um criador de aplicativos e sites e landing pages. E aí o Lovable, eu tenho no Lovable aqui nas minhas melhores ferramentas, ele te dá 5 créditos gratuitos para você construir as suas ferramentas, tá? E você tem o seu próprio painel de landing pages e páginas e sites que você pode criar, que o Lovable faz tudo para você a partir de simples prompts. Eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, o exemplo do projeto da minha sala de fisioterapia, que eu acabei de abrir no centro do Rio. Um site que eu montei. Aqui tem a página, né, o cabeçalho da minha página, as informações, tem um painelzinho aqui vivo sobre os principais aspectos da sala, né, uma foto do espaço, o conceito, né, o link direto para o WhatsApp, motivações para a pessoa acessar o site, os responsáveis técnicos da sala, o botão que linka para o LinkedIn de cada um dos responsáveis técnicos, novamente o botão que liga para o WhatsApp, nossos diferenciais, o portfólio de planos de fisioterapia ou de personal trainer, se você quiser uma aula de 30 minutos ou de 60 minutos, né, os passos para transformação e a galeria de fotos. Tudo isso construído pelo Lovable. O que eu tive que fazer? Dar os, como vocês veem aqui na parte lateral, dar os comandos para ele. Bom, você dá o comando. Deixa eu ver se eu tenho aqui o primeiro prompt que eu mandei para ele. Ele grava todo o histórico da sua página. Isso aqui foi uma atualização. Eu fiz uma remixagem, eu criei um site, depois eu remixei, criei um novo site a partir disso, por isso que o meu primeiro prompt já não tinha sido tão profundo, porque o meu prompt foi mais de atualização da página. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu projeto, cada projeto que você tem, você consegue replicar ele para fazer um novo. Então, eu peguei uma página que eu havia construído e repliquei na página da sala 10, que é a minha sala, e fiz a construção do novo site a partir de um novo prompt. Aqui tem o site da minha empresa, da 10. Também, ó, todos os efeitos, todas as palavras, tudo eu só dei o comando. Eu não entendo de codificação. Eu não sou profissional de TI. Eu não sou profissional de código. Eu não sou de design. Eu sou profissional de educação física. Agora, eu sei o que eu quero para mim. Então, eu pedi para o Lovable construir o site para mim. Então, tá aqui. Todos os botões, todos os links, todos os efeitos, todos os nossos produtos, né, os indicadores do nosso trabalho, o botão que linka para o WhatsApp, quem somos nós, o time, né, o LinkedIn de cada um, as ferramentas de cada um, o portfólio, tudo feito pelo Lovable. É ele que constrói, ele é o seu desenvolvedor júnior, ele constrói isso para você. Você só precisa ter os prompts corretos e você começa a direcionar e afinar o conteúdo que ele monta para você, e aí você depois publica essa ferramenta para você e ela é sua. Ela não é de ninguém, ela não vai ficar em determinado lugar, ela vai ficar aqui na sua página, no seu dashboard da sua conta. Aqui eu estou na minha conta, Fernando Alves. Aqui estou na minha conta, e aqui estão todas as minhas ferramentas. Eu posso publicar essas ferramentas com um domínio próprio meu, que eu posso criar, ou com um domínio que a própria ferramenta disponibiliza para a gente. Né? E aí depois você publica e ela vai para a internet.
Então, é uma das ferramentas mais espetaculares que necessita aprofundamento, óbvio, necessita conhecer um pouco mais das funcionalidades. Como eu falei, ela te dá 5 créditos por dia, gratuitos, para você poder utilizar, e dá para fazer bastante coisa com 5 créditos, tá, gente? E aí, só fazendo um pequeno parênteses sobre os agentes e assistentes, por quê? Tem muita gente na internet vendendo agente, né? Só que os agentes são um pouco perigosos, tá, gente? Porque o assistente é aquele que eu ensinei você a construir ali no chat GPT, né? Que é o que faz tarefas para você, e o agente ele tem autonomia. Então, tem muita gente vendendo agentes autônomos para você poder automatizar a resposta de WhatsApp, para você mandar um Pix, o BTG, o Santander já tem agente de IA para você fazer Pix por WhatsApp e tal. Os agentes são ferramentas extremamente sensíveis, então você precisa de um domínio muito forte para poder contribuir com isso. Então, por isso que eu recomendo os assistentes GPTs, que você não precisa gastar dinheiro comprando agente, e também porque os agentes autônomos, eles também erram. E a gente hoje não tem maturidade ainda para trabalhar com agentes autônomos de IA no seu dia a dia, porque eles ainda cometem muitos erros. Por isso que o assistente ainda é o mais seguro, porque ele faz o que você manda. Tá? Então, deixa o mercado amadurecer um pouco em relação aos agentes, e aí a gente começa a trabalhar em cima disso. Tá? E outros casos de falhas de agentes que, enfim, está tudo muito novo ainda, a gente não tem maturidade para isso, então sugiro a gente trabalhar com os agentes assistentes que são mais seguros. Tá? E as outras inteligências artificiais para você ficar de olho, tá? O N8N, ele é o que automatiza, por exemplo, você tem uma ferramenta de gestão e você quer que todo cliente que dê um feedback para você, você vai entregar você vai entregar um e-mail automático para ele com algumas informações. Ô, Clarice, já vou te dar a palavra, tá? Então você entrega um e-mail automático para ele, você entrega um feedback automático para ele por e-mail. O N8N que faz isso. Ele automatiza a tua plataforma para que você dispare alguma coisa automática para o e-mail do teu cliente, ou para o teu e-mail, ou para o WhatsApp. O Hify é um transcritor de vídeos. É uma extensão do Chrome gratuita que você transcreve vídeos para você poder ter ali dados para você poder criar roteiros, enfim, pegar informações de pesquisa para você criar conteúdos. O ReadGem é o seu clonador. Então, os nossos vídeos de IA que você vê muita gente fazendo aí, você não tem tempo para gravar vídeo, o ReadGen, ele cola, copia você, copia a sua imagem, copia a sua voz e cria os seus vídeos a partir de você. E o Opus Clip, ele corta vídeos para você. Por exemplo, você tem ali 10 vídeos que você precisa fazer corte para o Instagram, só que você não tem tempo nem dinheiro para contratar um editor de vídeo. O Opus Clip faz isso sozinho, tá? Coisas que eu vou demonstrar depois para vocês, cada ferramenta no nosso Aplicaí, no nosso laboratório de inteligências artificiais. Mas eu só estou dando um alerta aqui para vocês ficarem de olho nessas ferramentas também. Também todas têm versão gratuita, tá? Efeitos colaterais. Um exemplo aqui de quando você não dá um prompt correto. Esse peixe baiacu é comestível? Sim. Ah, você está certo, aquele peixe era venenoso. Sinto muito pela confusão. Gostaria de aprender mais sobre peixes venenosos e outras criaturas? Você precisa dar o prompt correto para IA, senão você vai sofrer efeito colateral no teu dia a dia, no teu negócio ou na tua vida, tá, gente? Não que você vai morrer porque você comeu algo que a IA podia dizer que sim, mas você precisa, de fato, fazer as perguntas corretas e dar os comandos corretos para a IA poder te dar o retorno correto. Eu vou deixar uma ferramenta depois para vocês, que é para vocês preencherem. Não recomendo fazer agora, eu vou colocar aqui no chat da conversa, da aula, para que vocês façam um diagnóstico para entender como vocês estão em inteligência artificial hoje, tá, gente? Para vocês entenderem o que vocês têm de ponto forte em relação à IA, porque vocês já estão aqui, e o que vocês têm de ponto de melhoria. O Cláudio gastou 8 milhões para colocar uma propaganda no Super Bowl para cutucar o chat GPT. A gente não vai ter tempo para colocar aqui agora, mas eu disponibilizo para vocês o vídeo. Estados Unidos utilizando o Cloud Anthropic para guerra com o Irã. Ou seja, né, é muito mais sério do que a gente imagina o uso da inteligência artificial. É muito mais impactante do que a gente de fato imagina. E aqui, compartilhando com vocês, eu fui aprovado num projeto que eu criei com inteligência artificial para o Web Summit Rio, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do planeta. E eu fui aprovado e classificado por uma ferramenta de inteligência artificial que eu criei, que une ali os campeões olímpicos, grandes atletas, na promoção de saúde, bem-estar e produtividade.
Então, gente, essa é a primeira revolução industrial que a gente está vivendo em tempo real, tá? A gente teve a revolução das máquinas, carros, chegada dos computadores pessoais, internet, smartphones, aplicativos, e muita gente teve muito sucesso com isso, só que a gente ainda não tinha maturidade para isso. A IA está acontecendo hoje, então a gente está vivendo em tempo real essa onda, e é a nossa grande oportunidade de fato mudar a nossa carreira, de fato mudar nosso dia a dia com o uso da inteligência artificial generativa. Então, entenda onde dói mais, entenda qual é a sua principal alavanca, se é reduzir custo, melhorar a receita ou recuperar tempo, economizar tempo, e entenda por onde você pode começar, através desses comandos, dessa engenharia de prompts, dessas principais ferramentas que eu apresentei para vocês, vocês já podem começar a, de fato, aprofundar o uso de vocês, de inteligência artificial na carreira. Então, a gente está criando uma nova geração de profissionais de educação física para que a gente seja cada vez mais humanos, no cuidado, que é o que a gente é bom, no trato humano, em cuidar de pessoas, que a gente seja forte na tecnologia, antenado com o que a tecnologia tem de melhor para a gente, para que a gente tenha maior consistência e maior robustez nos nossos negócios, nas nossas carreiras. Então, a gente podia ter feito muita coisa melhor antes, então a gente começa hoje. E a gente vai fazer, de hoje em diante, muitas coisas melhores do que a gente já fazia, começando hoje. Tá, gente? Cada IA é um jogador, e você é o técnico, você é o líder, você é o gestor, você cuida delas, é você que administra. Então, vamos utilizar isso da melhor forma possível. Tá, gente? Então é isso, essa foi a nossa conversa. A partir do dia 12 de junho, nós vamos começar uma imersão de 7 dias de inteligência artificial, onde a gente vai aprofundar cada uma delas. A gente vai tirar um dia só para ChatGPT, um dia só para Cloud, um dia só para Lovable, um dia só para conexão de N8N, conexão de Opus Pi, conexão de outras ferramentas. A gente vai trazer casos reais para vocês. Tá? Eu vou colocar o link aqui para vocês. Todas as aulas serão ao vivo e ficarão gravadas para quem participar junto com a gente. Tá? Como eu falei, são 7 aulas, imersões práticas, onde nós vamos nos aprofundar e entrar no detalhamento de cada uma delas. E eu vou colocar o link da aula aqui para vocês. Vocês também vão receber por e-mail, também vão receber por WhatsApp, tá, gente? E é isso, e vamos continuar junto. Eu vou abrir aqui para perguntas. Clarice, você levantou a mão, você quer fazer uma pergunta? Quero, tá me ouvindo? Tô sim. Bem-vindo, obrigado pela... Eu comecei a fazer um e-book pelo o Cloud, como você informou. Sim. Eu vi o seguinte, ele já começou, ele tem os 5 capítulos que ele já construiu, e aí eu tô alimentando ele já fez o primeiro capítulo disso. Uhum. Esses capítulos que ele fica salvo dentro do Cloud ou ele joga para algum lugar? Fica lá dentro. Todas as IAs, elas guardam dentro da sua conta. Quando a sua conta é gratuita, se a sua conta for gratuita, o ChatGPT já teve casos de informações e dados que acabam sendo utilizados pela OpenAI, aí ele não fica aberto para público. Ele é O meu utilizado. ChatGPT é pago. Eu O seu pago ele. E o Cloud está gratuito. O Cloud está gratuito. Então, a sua informação ela não fica disponível para público, mas ela fica disponível como aprendizado para a Anthropic melhorar as funcionalidades do Cloud. Então Por seria... exemplo, qualquer pessoa vai conseguir acessar o conteúdo que você está escrevendo ali. Não necessariamente. Tá? Mas a Anthropic ela se dá o direito de, para quem usa a versão gratuita, utilizar aquela informação da sua ferramenta para poder melhorar as versões dela. Por exemplo, um exemplo aqui. O Cloud lançou lá nos Estados Unidos o Cloud Health, que é uma IA voltada para a área de saúde. Uhum. Muitas pessoas que construíram ferramentas de saúde no Cloud, a Anthropic utilizou aquilo ali como ferramenta para poder criar o Cloud Health. Mas ela não pegou sua informação e vazou para as pessoas, não. Ela utilizou aquela informação para poder criar novos produtos. Entendi. Você acha viável, então, pagar pelo menos esse? Ou desses que você falou, os 4 são ideais fazer ele pagamento, mesmo que seja o mínimo? Quando você tiver uma robustez de entendimento de onde você vai aplicar. Porque, por exemplo, se você assina 4 IAs, você vai gastar em torno de R$600. Isso pode ser caro ou pode ser barato. Depende. Uhum. Depende. Se você, não, eu já tenho onde implementar, eu tenho novos clientes, eu tenho um novo negócio para abrir, eu tenho uma nova demanda, eu tenho um novo emprego que eu estou conseguindo, eu quero pegar um novo trabalho, aí vai começar a valer a pena. Vou pagar para começar a entender o que eu vou fazer. Sugiro que não pague ainda. Sugiro que use um pouco mais, extraia um pouco mais delas, para que você possa, de fato, entender qual que vale a pena você pagar. Tá bom. Obrigada. Beleza? Mais alguma dúvida?
A Priscila já colocou aqui o link de inscrição para o laboratório, clica aí no chat, vocês vão receber por e-mail, por WhatsApp também. Essa aula vai ficar gravada, então eu vou disponibilizar para vocês acessarem também, para rever a gravação, rever os detalhes ali de cada aula. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pela confiança, foi bom ter vocês aqui, foi bom ter essa quantidade de pessoas aqui, porque é sinal de que, de fato, a IA está começando a despertar curiosidade nas pessoas, e não só curiosidade de saber o que é, mas curiosidade de saber onde aplicar no seu dia a dia de trabalho. E a gente está no momento certo, tá, gente? Saiu um estudo recente que menos de 5% da população mundial usa de maneira profunda a IA. Então, ainda está muito recente ainda, então a gente está entrando no momento certo, onde a gente consegue se destacar do nosso dia a dia de trabalho aplicando inteligência artificial. Eu que agradeço, Lucas, pelo teu feedback aí, obrigado pelo elogio, obrigado pelo retorno. Acompanhe as redes sociais da Humana Academy, a gente está ali soltando em todos os dias com conteúdos diferentes sobre carreira e sobre inteligência artificial. Priscila, o Lucas está perguntando se tem certificado. Essa aula tem certificado? Adriano, obrigado pelo retorno. Adriano está sempre com a gente, né? Você é incrível, Adriano, muito obrigado. Pri, tem certificado para essa aula? Desculpa, eu não tinha me atentado nisso. Foi até uma boa pergunta em relação ao que o Lucas falou. Tem certificado, vocês vão receber por e-mail. A Priscila sabe tudo. É impressionante essa menina. Certo, gente? Bom, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, obrigado pelos elogios. Depois vocês vão receber tudo por e-mail. O link para o curso, o certificado e a gravação da aula. Tá bom, gente? A gente se fala. Um abraço, um bom feriado para vocês e sucesso nas carreiras de vocês. Tchau, tchau.